Boa noite, eu sou Marcelo Araújo e nós começamos agora mais uma edição de A Live. Aqui sempre entrevistas interessantes com as pessoas das mais diversas áreas. E, enfim, essa série de lives que já chegou a 215, né? Deu uma interrupção aí, fizemos uma parada aí de 4 meses e meio, né? Enfim, um tempo longo, né? Mas por uma série de questões eu precisei interromper essa live. Inclusive tive Covid aí nesse período. Fiquei um tempo me recuperando, né? Mas, enfim, estamos de volta. Tava louco para voltar a fazer essas lives porque é algo que eu gosto muito, né? E aqui a gente sempre procura trazer pessoas interessantes, sempre convidamos pessoas legais, bacanas, das mais diversas áreas, né? Para trazer seus depoimentos, suas experiências, suas histórias de vida, suas trajetórias, projetos, etc., né? Para falar um pouco das suas vidas e serem fonte de inspiração também nos mais diversos terrenos, né? Na música, nas artes plásticas, no cinema, no teatro, no empreendedorismo. Boa parte dessas lives estão aqui registradas no Instagram, né? Vocês podem assistir. Então, sejam todos bem-vindos, né? E bem-vindas, amigas e amigos, né? Recomeçando então, depois de um hiato, o projeto A Live. E nada melhor do que voltar com música. Voltamos aí em alto nível. Vamos receber na noite desta segunda-feira um grande músico, um grande instrumentista. Ele que é do Rio Grande do Sul, da cidade de Passo Fundo, chama-se Gadiego Carraro. Gadiego é contrabaixista, arranjador, compositor, pesquisador, tem doutorado, é professor de música, educador musical, tem mestrado, doutorado. O cara é um craque, é uma fera. Tem vários discos gravados, já se apresentou nos palcos do Brasil e do exterior, tem uma carreira acadêmica e ele estará hoje aqui, daqui a pouco, né, dentro de alguns instantes, para falar conosco sobre todos esses projetos, sobre a sua trajetória musical, enfim, coisas que ele já fez, coisas que ele está fazendo e coisas que ele vai fazer em breve. Então, eu recomendo o trabalho do Gadiego Carraro, está disponível aí nas diversas plataformas de streaming. Dentro de alguns instantes vamos recebê-lo aqui, né? Já mandei um aviso para ele ali pelo WhatsApp, a gente estava se falando. Ele já já deve chegar aqui para a gente iniciar esse bate-papo musical, né? Bate-papo que é interessante o trabalho dele porque ele explora toda a diversidade rítmica aí brasileira, toca o jazz, mas ao mesmo tempo também envereda aí por uma fusão com ritmos sul-americanos, né, ritmos de países da América do Sul, de vizinhos, países próximos, como por exemplo a Argentina, Uruguai, Chile, Peru. Faz uma fusão desses estilos com a música também do Rio Grande do Sul, do seu estado, né? E toca bossa nova, toca samba. Ele acabou de chegar aqui, vou acrescentá-lo ao bate-papo Gadiego Carraro. E aí, Gadiego, tudo bem? Salve, meu irmão, tudo bem? Tudo bom? Você tá me Tô, e ouvindo? você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, te vendo bem. Opa, deixa eu só, acho que eu dei uma. Minha, minha imagem cortou aqui um pouquinho. Só um instantinho. Opa, opa, caiu aqui só um instante, desculpa, eu tô ajeitando aqui. Beleza. Bom, Gadiego Carraro estava falando de você antes de você chegar, te apresentando um pouco, né? Mas quem vai falar sobre o seu próprio trabalho é você mesmo. Queria, em primeiro lugar, agradecer a sua presença aqui nessa noite, nessa série A Live, que a gente ficou um tempo de recesso. Estamos voltando hoje trazendo você como um convidado super especial. Queria te agradecer imensamente por você. Deu uma queda aqui. Por você estar aqui hoje, tá certo? Participando desse projeto. E muito obrigado, então. Sei que você é muito ocupado, você tem diversas atividades, muitas atividades. Então, obrigado pela gentileza de estar aqui hoje para falar da sua trajetória. Pô, Marcelo, que é isso, cara? Eu que agradeço o convite, quero esclarecer que foi um prazerzaço te conhecer em Brasília aí, sabe? Então, a gente que tá circulando
fazendo música aí, né? Sempre em vários lugares diferentes, quando a gente conhece pessoas que realmente se conectam com a música, que respeitam a arte dos artistas, que valorizam, né, o trabalho que a gente faz. Então a gente fica super honrado e para mim assim mas é um prazer sensacional, um grande prazer mesmo estar aqui com você e a gente poder falar de música, falar de vida e tudo mais. Vamos juntos. Tá bom, obrigado. Só complementando aí o que o Gadiego falou, a gente se conheceu em Brasília, né? Ele realizou recentemente duas apresentações memoráveis, né? Dois grandes espetáculos, dois grandes shows, um na Infino, né? Uma galeria aqui da cidade, e outra na Casa Thomas Jefferson, que também é um espaço ligado aí à Embaixada Americana, muito tradicional de cultura e de shows em Brasília. E, pô, dois shows fantásticos. Eu estava falando um pouco da sua música aí, do que a gente viu. Foi acompanhado aí de três músicos que formaram com você um quarteto só de feras, né? O Foca, de Goiânia, no saxofone, Ricardo Depina, baterista de Pirinópolis, e o... Felipe Ai, me fugiu a memória. Viegas. Felipe Felipe Viegas, desculpa, Felipe Viegas no piano de Brasília. Três músicos espetaculares, comandados por um band leader também extraordinário. Então, vou passar a palavra aí para o Gadiego. Gadiego, a primeira pergunta que eu te faço é assim, saber um pouco das suas raízes culturais, musicais. Como que você começou a se interessar por música? Em que momento da sua vida isso aconteceu? Cara, foi na adolescência mesmo, assim, sabe? É onde eu comecei a ter contato. Aqui no Sul, a gente tem muito essa questão do violão, né? O instrumento que está sempre muito presente na cultura da música gaúcha, cultura sulina, né? Todo mundo tem um violãozinho sempre por perto aí. Mas eu lembro desde muito novo, assim, prestar atenção na música, sabe? Prestar atenção nos sons. E às vezes eu ficava de olho quando via alguém tocar, por exemplo, que às vezes eu morei no interior daqui do Rio Grande do Sul até uns 10 anos quase, entende? E no interior, então, é aquela coisa assim, às vezes quando passava as pessoas, às vezes que até trabalhavam, às vezes ficavam por ali, trabalhavam até pro meu pai, assim, eu lembro que vinha lembro que vinha algumas pessoas que tocavam e traziam um instrumento. E desde ali, acho que ali é minhas primeiras memórias, assim, sabe, de ouvir os caras tocando e depois, mais lá na adolescência, daí me aproximo da música mesmo, começo a tocar, aprender o violão, né? Que o violão foi o meu primeiro instrumento mesmo, assim, né? Então começo a tocar violão. E depois daí, cara, não parei mais, assim, sabe? Comecei a estudar, levar a sério, e aí só fui expandindo até chegar no contrabaixo mesmo, sabe? Foi um contato, assim, que a música só ganhou espaço na vida, né? Então, foi dessa maneira aí, mais ou menos, assim, que a música entra, assim, né? Nesse convívio da gente. Uhum. Você é de Passo Fundo, não é isso? Passo Fundo. Hoje você mora onde? Cara, eu tava até recentemente morando em Lisboa, né? Fiquei uma temporada Uhum. lá, mas também já dei uma circulada aí, né? Já vivi na Itália um tempo também. Agora, nesse meio tempo, eu tô em Passo Fundo, que é a cidade da minha família também aqui, né? Mas é temporário, assim, né? A ideia já é caminhar para um lugar, um centro maior, né? Então, tô dando esse tempo aqui porque a pandemia também aproximou, a gente ficou mais, as famílias ficaram mais próximas, assim. Eu acredito que isso foi um momento muito reflexivo para todos nós, né? Então, acho que as famílias elas acabaram se juntando mais, estando mais por perto, até mesmo para acompanhar um ou outro, né? E então agora passada a pandemia, que eu também voltei muito da Europa por causa disso, né? A pandemia estava forte e aí começou guerra na Ucrânia, mas isso a gente vai falar mais para frente. Aí eu Uhum. vou te contar um pouco de como que foi essas passagens aí, né? Mas o Uhum. momento é em Passo Fundo. Uhum. E você falou, né? Você começou do violão, como muitos artistas que você conhece. E em que momento você foi para o contrabaixo? O que te atraiu no contrabaixo? Cara, o contrabaixo é uma história muito engraçada, né? Porque parece que todo baixista conta a mesma história, né? De como que ele acaba chegando no baixo, né? É sempre aquela questão de você querer montar uma banda no início da carreira, mas ninguém quer tocar baixo, né? Todo mundo quer ser guitarrista, né? Na minha Uhum. época era a mesma coisa. Todo mundo queria tocar guitarra e tal, e ninguém queria tocar baixo.
Então, para a banda funcionar, eu acabei um momento optando por tocar o baixo. Porque é engraçado, passei pelo violão, depois comecei a tocar guitarra e tava me desenvolvendo bem na guitarra. Mas aí, quando um dia desses eu acabo pegando baixo para tocar, cara, aí eu me apaixonei pelo som mesmo, pela postura do instrumento. E depois daquele momento eu lembro que eu já me desliguei da guitarra, assim, sabe? Foi um lance muito maluco isso, porque foi tocar algumas vezes o instrumento e é como se o instrumento tivesse me agarrado, entendeu? Me abraçado. E a partir daí eu acabei me distanciando da guitarra. Continuo o violão como instrumento complementar de harmonia, para composição. Às vezes gosto de usar o violão ou o piano, o teclado, ou às vezes o próprio baixo, mas mais é no violão, onde eu componho mais as coisas é no violão e é justamente por essa coisa, dessa relação com o instrumento que vem desde muito cedo, assim, né, no violão. Mas foi nesse momento aí, nessa transição das bandas, que eu acabo me envolvendo com o baixo e aí não larguei mais, né? Uhum. E você, como é que foi seu aprendizado de contrabaixo? Você teve professores, estudou alguma escola? Tive professores. Na realidade, cara, na minha época, assim, ó, apesar de eu tô aí com 42 anos, né? Então, assim, eu lembro que acho que era 98, cara, mais ou menos a época assim que eu comecei a estudar baixo sério, assim, sabe? Eu lembro que nessa época ainda a internet era muito difícil, não era uma coisa acessível para nós aqui ainda. E eu tinha muito essa coisa de buscar livros. Eu comecei muito por livros, assim, sabia na biblioteca da universidade aqui, buscar os livros de harmonia, de leitura musical. Eu lembro que teve uma época que eu achava que precisava aprender a ler música. E aí eu comecei por conta própria, eu e mais um outro primo meu, buscamos estudar música mesmo, aprender a ler, saber teoria musical, estudar essa parte. E aí eu começo com os primeiros livros de baixo, né? E aí, cara, muito nesse início é esses livros e, e o seguinte, um livro em específico, né, que foi o Modern Electric Bass do Jaco Pastorius. Esse foi o livro assim que me abriu assim o universo, assim, sabe, do instrumento. Comecei com outros livros, do Gifone também foi um livro que eu estudei Grande no fone. início. Foi bem essa época que eu tive contato com esses livros, do Gifone, aí já caí no livro esse livro do Jaco Pastorius, e, e aí, cara, eu segui estudando dessa maneira, tirando muita música, e aí depois eu vou estudar não de estudar diretamente vários anos com o professor, mas, por exemplo, tem um cara que é um baixista na realidade, a minha forma de estudar com os baixistas, em grande parte, elas foram pelos discos. Na nossa época tinha muito disso. Que era você ouvir o disco de um baixista que você gostava e você tentar tocar o mais próximo daquele cara, entendeu? Então, para mim, foi isso. Foi o som do Jaco Pastorius, o Ronaldo Gringo Sajorato, que é um grande baixista que é de Passo Fundo e hoje vive em Campinas, mas já viveu em Viena, trabalhou com Alegre Correia, que é um outro grande músico de Passo Fundo também. Então, esses caras, eu comecei a ouvir a música instrumental que esses caras faziam. E aí eu vi tentar tirar as linhas. Depois eu vim estudar o Ronaldo, pessoalmente, em São Paulo, uma época que eu passei por lá. Então, foi mais ou menos fazendo isso. Sempre tirando música, sempre... Mas eu tinha uma coisa de estudar mesmo instrumento, sabe? Quando eu comecei, eu chegava a estudar 10 horas por dia de instrumento. Quando eu tinha ali meus 17, 18 anos. Então, nessa época, eu estudei assim uma boa quantidade de tempo. Por mais que não era da forma mais proveitosa, mas foi um momento que eu pude realmente tirar o tempo para fazer isso, sabe? E, claro, depois eu acabei trabalhando ali com 20 anos, eu fui trabalhar com outra coisa, mas sempre levei a música. Mas fiquei um ano e pouco trabalhando em outra área administrativa, mas não aguentei. Aí pedi as minhas Uhum. contas, disse, não, é música que eu vou fazer, e aí segui com a música mesmo. Então já tenho, cara, já tenho aí de 2000, cara, já tô com quase 25 anos de estrada de música, entendeu? Então, para te ver como o tempo ele
passa, né? Passa rápido, né? Mas foi esse envolvimento dessa maneira. Depois estudei, claro, estudei com o Arismar Espírito Santo, também fiz oficinas com o Arismar, estudei com uma quantidade, depois o contrabaixo, numa oficina de Curitiba, que tem as famosas oficinas de música de Curitiba, não sei se você já ouviu falar, eu Uhum. conheci um cara chamado Paulo Russo, um grande Paulo contrabaixista, Russo. carioca, e esse Tocou com o Vitor Assis Brasil. tocou com o Vitor Assis Brasil, Pat Metini, tocou com muita gente, cara. E esse cara é o seguinte, eu fui para estudar com o Arismar nessa oficina em 2005. E tava estudando com o Arismar e eu fui dar uma volta no horário, assim, fui dar uma caminhada e eu vi um som maluco, cara, um grave, um som de baixo, assim, que era uma loucura, assim. Fui de atrás daquele som, fui buscar ver quem tava tocando aquilo. E quando eu for para uma salinha, lá tava o Paulo Russo, cara, debulhando instrumento, assim, sabe? Com aquela pressão, assim, musical, assim, sabe? Sonora, assim, velho. E aí foi muito interessante, cara, porque ele me acolheu, assim, já me chamou, já me deu o instrumento para eu começar a tirar som. E aí eu já comecei, participei da oficina dele também, sabe? Já me inscrevi na oficina dele também. Já fiz aquela oficina de cara, eu caí com o Paulo Russo, o Mauro Senise, o Nenê na bateria e o Hum. Marcos Ninrichter no piano. Então eu já caí com essa turma numa prática lá. Então, assim, então foi muito massa, assim, sabe, cara? Nessa época, assim, caí com Caramba. uma galera desse nível, assim, sabe? Cara, depois dali eu não larguei mais o baixo acústico também, sabe? Então, e aí depois estudei um pouco, não é o meu forte, mas eu acabei estudando com professores de música erudita mesmo, sabe? Para dominar o ar, que é uma coisa que eu quero sempre aprimorar e que acho que um dos desafios da vida é tocar bem arco, sabe? Porque eu gosto muito de usar o arco no trabalho, até mesmo do meu trabalho instrumental que eu faço. Então, contrabaixo com arco, e essa abordagem que também trabalha um pouco com a música de câmara, sabe? Que fica uma coisa mais Uhum. desse refinamento sonoro, assim, de ter às vezes os arranjos com as coisas mais no lugar, não tudo improvisado. Então, estudei com o Marcos Machado, que é um grande contrabaixista brasileiro, gaúcho até por sinal, mas que já há mais de 20 anos é professor nos Estados Unidos, né, na South Mississippi, no sul dos Estados Unidos. E é um grande contrabaixista, entendeu? Então tive muitos anos de encontro com ele, nos festivais, quando ele vinha para cá, eu ia fazia os intensivos com ele. E aí, durante o meu mestrado em música, que aí foi na UFG em contrabaixo acústico, aí eu pude expandir muito isso, sabe? Estudar com muitos contrabaixistas, Thierry Barbet, que é da França, o Spala da, do Balé de Paris lá, né? E muitos outros contrabaixistas de vários lugares do mundo aí, né? Dos Estados Unidos, muitos contrabaixistas. ah, de São Paulo, o Alexandre Rosa, que também é contrabaixista da USESP, ah, o Alexandre Ritter, contrabaixista da URGS, né, professor de contrabaixo da URGS. Tive essa oportunidade de fazer esses festivais com esses caras e perceber um pouco de como é a concepção deles fazendo música, entendeu? Tocando contrabaixo. Então, um mestrado para mim foi muito rico por causa disso, porque me colocou em contato com diferentes perspectivas do instrumento do contrabaixo, de diferentes partes do mundo, né? Então, aí foi uma experiência legal, cara, e é o que eu tenho feito até hoje, né? Então, mesclando nessa coisa do contrabaixo acústico e do contrabaixo elétrico, né? Muitas vezes toco elétrico porque é difícil transportar o acústico, entende? Uhum. Então, nem eu fui para Brasília e eu levei só meu elétrico, né? Até dei uma canja lá no baixo do Oswaldo. Acho que tava lá aquele dia também. Tu não tava? Uhum. Tava, né? Ou tu Na não foi? Thomas? Não, Não, não fui fui no dois. show, no show que o Oswaldo fez na outra quarta. Acho que tu não tava. Não, esse eu não. Aí eu Não, toquei esse eu lá. não. Toquei fiz uma música com eles lá no acústico, mas eu sou apaixonado pelo acústico mesmo, né, cara? O acústico é o meu instrumento, assim, diria, né? O Uhum. elétrico acaba sendo um instrumento que eu tento tocar da melhor forma possível, mas hoje eu busco muito som do acústico no elétrico.
tento buscar fazer isso, sabe? A forma de conduzir, de pensar dessa maneira. Então, o acústico acaba sendo o instrumento referência e o elétrico é um instrumento que também uso para me expressar, mas tendo o acústico sempre como uma referência, sabe? Uhum. Interessante isso que você falou de levar pro elétrico a sonoridade do contrabaixo acústico, né? Porque no começo, no começo, quando eu comecei a estudar, eu era muito focado no timbre do Jaco Pastorius, sabe? Que é aquele timbre mais Uhum. anasalado e mais médio, né? Só que eu comecei a perceber, cara, que nas formações musicais esse som nem sempre funciona. Porque o baixo ele precisa trabalhar numa frequência, né? Uma frequência sonora de grave, de posicionamento ali do som, que a frequência, assim, ele precisa estar encorpado, ele precisa ser um som que preencha aquele espaço, sabe? Então Uhum. eu senti às vezes falta disso. E daí vendo muitos contrabaixistas, pega Ray Brown, pega essa galera da antiga, Dave Holland, né? Paul Chambers, que são os caras do início lá do acústico, do jazz, né? Dos primeiros ali, né? Você percebe essa coisa do groove, né? Da duração das notas, do grave, né? Do instrumento, né? De como o instrumento se comporta ali. Então, isso é uma das coisas hoje que eu mais busco. No início foi mais querer ser solista, até aquele som mais médio. Hoje é um som que está mais puxado para essa frequência, assim, de preencher o espaço, de duração de Uhum. notas e, né? Então, se colocando dessa maneira também. Bacana. E uma curiosidade, qual foi o tema do seu mestrado? Cara, o meu mestrado eu trabalhei justamente essa questão, esse diálogo da música popular com a música de câmara, sabe? Então, os arranjos foi justamente construir arranjos com obras da música popular. Eu escrevi arranjos para o contrabaixo, para formações em grupo, utilizando o contrabaixo, utilizando o arco, dando essa cara mais camerística para o som, mas dentro de um repertório da América Latina, da Uhum. América do Sul. Aí tocando chacareira, tocando samba, tocando bossa. Misturei vários gêneros musicais e fiz uma proposição de arranjos para mostrar como é possível usar o baixo de uma maneira mais expandida, o contrabaixo, né, dentro desses repertórios, né? Uhum. Como o instrumento não sendo apenas um acompanhante, que é uma função muito importante, mas não é a única, né? O contrabaixo ele pode ser tanto acompanhante como solista, né? Então foi mais ou menos dessa maneira, Marcelo. Legal, essa perspectiva do solista também muito boa. Você citou, inclusive, um das suas inspirações, o Adriano Gifone, né, contrabaixista cearense, morou em Brasília, também já foi entrevistado aqui nessa live, né, e autor desse livro aí, vários métodos, né, que são referência. Bacana. E aí você foi para o doutorado. E o doutorado, qual foi o seu campo de estudo? Cara, na verdade, esse tema que eu vou trabalhar no doutorado, ele surge no mestrado. Quando eu começo a pesquisar mais sobre essa música das Américas, né, da América do Sul, aqui da Uhum, América Latina, eu senti a necessidade de compreender mais profundamente como é que esses ritmos se originavam. A gente toca esses ritmos, mas não sabia muito como que eles tinham surgido, de que maneira eles tinham surgido, qual é o contexto que eles foram uhum, criados, né? E aí eu vou para o doutorado na história, justamente para essa questão de pesquisar de uma maneira mais profunda a parte histórica e a parte cultural mesmo desse ambiente, sabe? Mas aí a minha pesquisa ela acaba não, ela é sobre música, né? Sobre os gêneros musicais, sobre a identidade da música sul-americana, mas feita dentro da história. Mas é uma pesquisa que envolve história, musicologia, né? Etnomusicologia. Então eu trabalhei com essas três áreas, mas sempre trazendo isso para performance, sabe? Porque na realidade tudo que eu pesquiso é para de alguma forma contribuir para o meu som, para minha música que eu faço, que eu componho, que eu toco, né? Então, entender uhum. essa coisa do afro, da música, da influência africana dentro desse som,
da influência indígena, da influência europeia. E aí que eu te falava, né? Que quando você vai pesquisar a música, que às vezes ela está concentrada em determinado lugar, mas ela caminhou muito, essa cultura, ela se moveu até se estabelecer em um determinado lugar, né? Então, às vezes a gente fala a música da região platina, mas ela tem influência da música peruana, da música colombiana, né? Da música mexicana, da música centro-americana, ou seja, porque são matrizes culturais que se movimentam, né? E que se miscigenaram ao longo do tempo, né? Então ela está toda interligada, né? Por isso que se tu pegar, por exemplo, uma clave de salsa, por exemplo, você consegue tocar vários gêneros musicais de diferentes partes da América com essa clave da salsa por trás, entendeu? Porque ela tem uma matriz africana que está presente em toda a América, né? Uhum. Então, nesse doutorado eu pude trabalhar muito com essa questão de identificar essas matrizes, né? De analisar tudo isso e trazer isso para uma perspectiva assim de mostrar isso, como é que esses compositores eles se expressam musicalmente dessa maneira, né? Se pegar, por exemplo, a milonga, ela tem uma influência árabe dentro dela, entendeu? Dentro dessa forma de como essas cadências são construídas, como a melodia trabalha, então essa região do Marrocos ali, essa região ali, ela tem ritmos, por exemplo, gêneros musicais são muito parecidos com o que a gente toca aqui no sul. Esse 6/8, a forma de pensar, tem ritmos que parecem uma chacareira, entendeu? Que é um ritmo que a gente toca muito aqui no sul. Mas, ou seja, Uhum. porque na verdade são matrizes, né, que foram difundidas pelo mundo, mas que têm a mesma célula, a mesma raiz, né, Uhum. cultural. Então ela é expressada em diferentes maneiras, diferentes lugares, né? Então, por isso que eu Uhum. falo para ti que é música sul-americana. Não tem como tu regionalizar demais isso, sabe? Porque é muita troca de influências, né? Uhum. Bacana. E eu queria saber assim, o que que te atrai nessa? Você citou vários ritmos aí sul-americanos, né, do países vizinhos, né? Tem, Eu queria saber o que que te atrai, né, nessa diversidade aí desses ritmos, né? E como é que você também, você falou da chacareira, né? Lembro até que nos shows você em Brasília você tocou, né, uma chacareira. Como é que você também, sua personalidade, né, que também é uma personalidade diversa, né? Você tem várias referências, influências aí Jaco Pastorius, você toca baião, você toca samba, você toca bossa nova. Como é que essa sua personalidade interage com esses gêneros todos e o que que te atrai neles? cara, eu acho que é o seguinte, acho que com o passar do tempo, o músico ele vai compreendendo uma coisa que é fundamental, né? Que é a questão da tua identidade, né? Você tocar ou se expressar artisticamente com a sua verdade. Por que o Dominguinhos era tão fascinante a música dele? Porque era a verdade do Dominguinhos, entende? Aquilo que ele estava fazendo, ele não era um nordestino tocando uma coisa que não tem relação nenhuma com aquele lugar onde ele vivia. Não, o Dominguinhos, o acordeon dele é o sertanejo, o nordestino, é o calor, é a seca, o acordeon do Dominguinhos tem esse cheiro do Nordeste, entendeu? E eu comecei a refletir muito sobre isso, em vários exemplos, assim como é o Dominguinhos, tem tantos outros, né? Como é Milton para Minas Gerais, e eu comecei a buscar isso, buscar essa verdade sonora a partir de coisas que eu me identificava do meu lugar. E aí trazer isso para o diálogo de uma coisa mais universal, que é o jazz, por exemplo. Que isso na verdade, é uma das coisas mais modernas em música instrumental. Se você pensar, o jazz contemporâneo é isso hoje, entendeu? É essa troca, essa conversa, dessa forma de fazer música, mas com expressividades musicais e sonoras de diferentes lugares. Se você pegar Avishai Cohen, a música de Israel, não sei se tu
conhece esse contrabaixista chamado Avishai Cohen. Uhum. Então, é a música que ele está fazendo, ele está tocando jazz com a cultura de Israel. É isso que ele está fazendo. Por isso que soa tão autêntico e tão interessante ao mesmo tempo, entendeu? Porque se ele fosse querer tocar jazz da forma tradicional como os americanos, ele não ia ser mais um, né? Então, eu acho que o artista ele acaba buscando essa identidade, entendeu? Buscando essa verdade. Acho que um dos caminhos mais certeiros para o artista é você ser honesto no teu som, né? Na tua música, né? Tu não precisa ser preso à tradição a ponto de tu não querer misturar aquela tua influência musical, sonora com ninguém, com outra coisa. Mas se você está aberto a dialogar, onde o universal e o regional se encontram, cara, tá aí o segredo, Uhum. na minha opinião, né, para poder fazer alguma coisa verdadeira, né? Eu acho que a busca é essa, Marcelo, é fazer uma música verdadeira. E por isso que é uma coisa que eu saí muito feliz dos shows que eu fiz em Brasília, porque as pessoas chegaram para mim e disseram assim, cara, foi esse teu show, eu me emocionei, sabe? As pessoas saíram emocionadas do show. Um show de música instrumental, as pessoas saíram emocionadas, dizendo para ti que aquele som tocou elas de alguma maneira, cara. É isso. É isso, cara. Não é mais nada além disso, entendeu? Uhum. Não tá ali para ser um exibicionismo técnico, para tocar um monte de escala torta. Não, a gente tem que fazer música. E a música ela tem um propósito, que é chegar nas pessoas de alguma maneira, se comunicar com elas, né? Uhum. Deixar alguma mensagem. Então, acho que é isso, sabe? Deixar a minha mensagem, o que eu quero que as pessoas lembrem de mim. Ó, teve um contrabaixista gaúcho aqui em Brasília, o cara tocou um som que é muito diferente, é o som dele, entendeu? Toquei samba, toquei baião, mas toquei coisas, cara, que é a minha verdade, da onde eu vivo, da onde eu nasci. E misturar isso com toda essa informação, essa modernidade do jazz, eu acho que gera uma coisa interessante. Eu tô muito focado nisso agora, sabe? Em compor, trazendo para a música esse tipo de olhar, sabe? Esse tipo de olhar que traz um pouco do tempero do meu lugar, do frio. Sul aqui é frio, então o meu som ele Uhum. vai transparecer, tu vai ouvir uma milonga, vai ouvir uma chacareira, tu vai ouvir um pouco dessa rigidez que é o clima, entendeu? Essa coisa do isolamento da milonga. Aqui no sul as pessoas são mais isoladas, muitas vezes o cara vive na campanha lá, passa o dia inteiro sozinho. Isso tem um sabor, tem um tempero quando a gente faz música, né? Então acho que trazer um pouco disso para a música é o que eu estou interessado, sabe? Sensações, né? Lembranças, conectar com as pessoas dessa maneira, né? E junto com tudo isso, claro que a modernidade do jazz, da interação, da improvisação, da comunicação no palco, né? E acho que a gente conseguiu mostrar isso aí em Brasília, cara. Então, acho que foi bem interessante por isso, assim, sabe? Uhum. Eu me Legal. resfriei, cara, da volta, desde que eu voltei de Brasília, peguei um resfriado gigante, cara. Nossa. Já vai fazer 5 dias que eu tô assim, à base de medicamento e repouso, assim, cara. Oh, Então, ainda nossa. tô com um pouco de tosse aí. Você fez o teste de Covid? Cara, dessa vez não fiz, porque na verdade não senti sintomas, assim. A única coisa que me deu, assim, foi tosse, assim. Uhum. Mas, cara, ainda eu vou observar qualquer coisa, ainda sou capaz de Você já fazer, né? teve Mas com quatro Covid? doses, 4 doses de vacina, se pegar Covid aí tem que estar louco, né? Eu peguei com 4 doses, depois de 3 anos, quase 3 anos de pandemia. Puxa vida. Aí hoje eu tomei a quinta. Ah, acho que vou fazer esse teste, então. É, às vezes faz um de farmácia mesmo É, aí, só pra para tirar uma desencanar. dúvida, né? Mas Legal, então é isso, sabe? interessante. A música ela é muito essa coisa viva, assim, eu acho, né? Acho que a música ela não pode ser engessada, ela tem que ser viva, ela tem que transmitir alguma coisa além do que aquilo que a pessoa está ouvindo diretamente ali. Tem que te levar
para algum lugar, entendeu? Ela tem que te mover para algum lugar. Não só o artista, mas o público também, né? Isso. Tem um lance muito pessoal, que é o momento da apresentação ali, né? Daquela energia que rola entre os músicos. Mas tem que ser uma coisa, cara, que quando as pessoas escutem aquilo tem que comunicar alguma coisa, entendeu? Tem que dizer, tem que falar algo, entendeu? Então, acho que é isso que eu estou tentando fazer com essa influência da cultura sul-americana aqui, sabe? Uhum. Dessa coisa do indígena, dessa coisa africana, desse tempero que vem da harmonia, da coisa da europeia, mas que é o nosso som aqui no sul, ele tem tradicionalmente, cara, a questão harmônica europeia, mas ritmicamente falando não tem nada de europeu aqui. É completamente afro-indígena, a rítmica, que é uma das coisas mais importantes, né, do som, da música, né? Então ela tem uma forma muito específica de interpretar isso, e as pessoas, até músicos que não tocam isso, sofrem, cara, porque na realidade é uma outra forma de sentir o tempo, né? Uhum. Então eu até comentava com os músicos, a gente tocou, um chamamé, eu posso tocar ele em 3 tempos, eu posso tocar em 2, eu posso pensar ele em 6 tempos. Então existe uma polirritmia muito grande nesses ritmos aí, né? Que eles atuam de diferentes maneiras, né? Então para quem não tem essa experiência, às vezes leva um choque na hora de tocar isso, sabe? Porque tem muitas possibilidades, te abre muitas possibilidades para você tocar, sentir isso. Uhum. Então aí tem uma gama muito forte para explorar, é isso que eu estou fazendo, tentando explorar isso, né? Não, é interessante você falar essa questão, né, do jazz e como, acho que talvez, eu não sei, eu não sou especialista, mas o jazz, pelo que a gente percebe, é uma música, talvez a música que mais se adapta às realidades de qualquer país do mundo inteiro. Que você vai ver, tem jazz lá na África, você citou o caso do Cohen, em Israel, jazzistas na Argentina que misturam jazz com tango, tem você fazendo essas fusões do sul com o jazz, o samba jazz, né, que surgiu no Rio de Janeiro ali na virada dos anos 50 para os 60, né? Você inclusive toca aquela música do Arismar Espírito Santo, que é bem nessa vibe aí do samba jazz, né? Então assim, tem jazz latino, jazz cubano, né? Muita coisa diferente, francês, russo, ucraniano, né? Até 2 países em guerra, mas muita gente Mas é que tocando aí que tá, sabe? Eu japonês, acho né? que, sabe por que disso, cara? O jazz é liberdade. O jazz é o enfrentamento de qualquer tipo de preconceito, né? O jazz é o quê? É o clamor, cara. É o clamor por liberdade. Falar em jazz é pensar em liberdade, em respeito, em diálogo. É isso, jazz é isso, essa comunicação, né? Então acho que o jazz é algo que ele tá livre por natureza de como ele surgiu, ele está livre do preconceito. Olha, tem gente dizendo boa noite, É boa a noite. Mônica Halley. Mônica Halley tem um blog, trabalho fantástico de música. Ela é de Ponte Nova, Minas Gerais, grande amiga Ah, aí, marcando presença. legal. A Nora Mendes aí também tem um pessoal que está Nora passando. Mendes. Então, assim, eu acho que por isso, né, pela forma como surge, né, como o jazz vem surgir já depois de todo esse processo da escravidão, né, do negro, de tudo que o negro passa ali naquele processo do blues, depois vai chegar no jazz. Então, o jazz, ele é uma música que acaba incorporando, né? Ele é uma representação, né, de uma cultura, de uma forma de uma forma de viver, né, a vida, de buscar. Então, eu acho que o jazz ele tem isso, ele incorpora tudo e ele se integra tudo. Por isso, por essa característica que é muito da fundação, né? Da fundação do gênero mesmo. Tem Então, também assim, Relíquia Sonora também, dando boa noite aí. então, eu acho assim, por isso que o jazz é uma forma de ser, né?
é mais uma atitude, uma forma de pensar, de sentir as coisas, né? Então, eu acho que por isso o jazz é mais que um gênero musical. É um estilo, né, de vida, né? Para o artista, né? Uma forma de se posicionar no mundo, né? Então, assim, é difícil, né, você separar as coisas. Quando tu começa a perceber as coisas de uma forma mais macro, você vai ver, cara, que é o seguinte, como é que pode um artista, um jazzista que é preconceituoso, que é racista, já imaginou um jazzista racista? É. Pode até existir, mas ele tá completamente deslocado do seu Está lugar, né? deslocado Não de tem tudo, lógica, né? entendeu? Então, acho que essas coisas que eu vejo, assim, que é muito importante, assim, né? As pessoas saber se colocar, o artista se entender realmente o que é, qual é a função, né? O que ele representa. Esses dias eu até compartilhei uma coisa ali que foi de uma cantora norte-americana, pianista, Nina Simone. Nina Simone. E ela falou o seguinte, qual é a função do artista? Cara, é refletir o seu tempo. E eu concordo plenamente com ela, entendeu? O artista que não reflete o seu tempo, que tipo de artista ele é? Ele pode ser um artesão, mas não é um artista. O artista, fazer arte, ser um artista, envolve reflexão, cara. Envolve reflexão, envolve saber se colocar, se posicionar no mundo, né? Não tem como ser um artista e não ter essa clareza, né? Da vida, do mundo. Então, eu acho que isso é uma coisa que está muito em voga agora nesse momento. É um momento para pensar muito sobre isso, né? Porque a gente passou por momentos críticos no Brasil e no mundo vem passando, né? E aí o Uhum. artista ele precisa realmente ter consciência de qual é o seu papel, né? Qual é o seu papel, Uhum. da postura que ele tem que ter também, né? Uhum. Então, eu acho que tá tudo interligado essas coisas aí, né, Marcelo? É verdade. Você citou, inclusive, você falou de racismo e você citou o caso da Nina Simone, que foi uma grande artista, mas que também sofreu muito com racismo, né? E, enfim, Muitos, né? Todos eles passaram por todos, isso, né? né? Todos, com certeza. Até um registro, ontem morreu o Ahmad Jamal, né? Grande pianista de jazz aí, que tocou com Miles. Fantástico, né? Grande artista. Então, acho que isso é um dos pontos, assim, sabe, cara, que a gente tem que pensar e que realmente tem que ter essa compreensão. Aí depois, cara, o palco ele é uma extensão de tudo isso, né? Uma combinação de todos esses fatores, né? Da tua vida, né? Uhum. Tu não tem como ser uma pessoa no teu dia a dia e no palco tu achar que tu vai ser outra. Tu não vai, tu vai ser o que tu é, entendeu? Eu acho que o palco é o lugar mais verdadeiro para um artista, entendeu? Porque ali tu vai Uhum. realmente mostrar aquilo que tu tem para oferecer, entendeu? Quem você realmente é. Então, eu acho que é isso, sabe? Então, eu reflito muito sobre isso, penso muito sobre isso, sabe? Uhum. E você falou de algo que eu queria te perguntar, justamente palco, né? Quando é que começou a sua carreira artística? Você falou um pouco da sua trajetória acadêmica e os palcos, quando é que você começou a se apresentar? Depois você foi morar em outros países, já tocou em vários países. Fala um pouco aí da sua carreira dos shows também, né? Você falou já um pouco de Brasília também, né? Da sua recente passagem, mas como é que foi essa iniciação no palco, né? No meio artístico e depois, enfim, essa carreira se desenvolveu? Cara, começou cedo, aí como eu te falei ali por volta dos 20 anos, e depois que eu dei aquele tempo de que eu fui trabalhar assim com uma outra coisa, eu fiquei mal, assim, sabe, cara? Eu queria estar tocando, estar estudando e tal, e aí foi o momento que eu larguei e aí eu comecei a tocar. E aí, cara, eu passei por muita coisa no início, assim, sabe? Eu acho que é aquilo que muitos músicos passaram, o baile, toquei muito baile, entendeu? Toquei com muitas bandas, assim, tive várias fases. Tive uma fase que eu fiquei, acho que uns 3 anos tocando baile, que eu acho que foi o tempo certo, assim, porque nem diz o Ney Conceição, o baile é importante, né? Mas ele tem um tempo, tu não pode ficar muito no baile, né? Mas é importante passar pelo baile, porque o baile te dá cancha, te dá capacidade de tocar vários estilos musicais diferentes, né? Então eu passei por isso, onde tocava desde bailão, que a gente chama, que é a música para dançar, né, até o heavy metal, né? Então acho que isso aí eu tive a oportunidade de tocar tudo isso. Então isso para mim foi importante, que me deu uma
uma visão até mesmo de saber escolher o que eu queria, né? Depois, cara, eu toquei com já shows, daí fui tocar com alguns artistas e fiz muitos shows, assim, viajava. ah, Primeiro com um artista menor pelo estado, depois toquei com uma dupla aqui do Sul que era muito famosa no Brasil, então a gente circulava o Brasil inteiro, viajava muito com eles. Fiquei um tempo com essa dupla. Toquei Qual muito dupla? barzinho, fiz muito. Chama Oswaldir e Carlos Magrão, é uma dupla, tem disco de ouro, os caras, mas Uhum. é música regional Uhum. gaúcha, né? Mas a gente tocava muito desde o norte do Brasil tocava em praticamente todos os lugares, Brasília, enfim, os caras tocavam muito, assim. Depois também toquei com outros grupos gaúchos, toquei também, gravei, toquei muito bar, né? Os bares também, né? Toquei muito barzinho também, né? E aí foi um momento de amadurecimento, cara, que eu comecei a ver o que eu queria fazer, né? E eu tomei uma iniciativa que nem muitos músicos não têm essa iniciativa, e eu até entendo, cara, porque é muito difícil, que é você assumir uma carreira tua, né? Entende? No momento que você decide assim, não, agora vou priorizar a minha carreira. Quando eu resolvi fazer música instrumental, eu quero fazer a minha carreira artística, com as minhas composições, eu quero propor o meu trabalho musical, né? Então, depois de passar por tudo isso, eu comecei a ter a mirar nisso, sabe? Eu quero ter a minha Uhum. carreira, gravar os meus discos, fazer o meu trabalho. Daí, em 2010, eu fui uma época morar fora um tempo, fui para buscar estudar com alguns músicos e também fazer a cidadania italiana que eu tinha a possibilidade, fiz, que foi na Itália, fiquei um ano lá. Então, foi um momento importante, porque conheci muita gente diferente, toquei com muita gente diferente, e que depois me levaram para tocar festivais na Itália, entendeu? Então, em 2018 eu fiz uma tour, em 2011 eu voltei para o Brasil, depois de passar quase um ano lá, e em 2012 já fui fazer o mestrado em Goiás. Então, cheguei da Itália para o sul, e do sul já fui para Goiás. Morei 3 anos em Goiás, em Goiânia, que é onde eu tenho muitas relações, contatos desses músicos que tocaram comigo hoje. Toquei já com eles naquela Uhum. época. Aí, cara, depois disso, em 2018, eu fui fazer uma turnê na Itália. Fiz vários festivais de jazz na Itália, com o meu trabalho já com uma banda italiana de música que eu conhecia lá. Inclusive, até estou para ir de novo esse ano. Talvez em novembro vá para lá fazer mais uma tour e uma gravação de um álbum lá. A gente está armando para Olha que fazer isso em bacana. novembro. E aí é o seguinte, então, de 2018 fui para lá, cara, 2019 eu fiz uma tour bem maior. Resolvi, aí que eu fiz Suíça, Alemanha, França e Portugal. Toquei Munique, Berlim, ah, tem uma outra cidade que é a cidade de Johann Sebastian Bach, lá que eu toquei, na Alemanha. E toquei em Zurique, na Suíça também. Aí fui para Paris, toquei em Paris e depois Portugal toquei. Criei contatos em Portugal que me levaram a ir para lá em 2021. Entende? Então é tudo uma corrente, né? Uma coisa que vai puxando outra. Gravei um disco ao vivo lá em Portugal em 2019 também, dessa turnê. Em 2021 fui para lá um tempo. E aí que foi meio aquela coisa, assim, ainda tava a pandemia, não tava muito legal as coisas. Aí começou a guerra na Ucrânia. E aí eu tinha uma decisão, ou levava minha esposa para lá, ou retornava para a gente aguardar e ver o que ia acontecer. E acabei optando por retornar, né? Uhum. Então, assim, uma carreira, cara, mas tenho feito muitas coisas no Brasil, né? Tocado em muitos lugares diferentes, assim, né? É, e levado, assim, sabe, esse meu trabalho. Em 2017 fiz um projeto muito interessante, que é um projeto chamado GAN, Instrumental Project, que a gente gravou um trabalho instrumental autoral só também, entendeu? Trabalho de áudio e vídeo também, com composições, foi muito legal, assim. Teve um reconhecimento bacana, foi músicas lá pro Café Lá em Casa, do Nelson Faria, então foi bem interessante Uhum. também, sabe? Você Então, fez assim, esse programa sempre com ele? eu fiz,
a gente, a nossa música, o nosso... Que ele tem uma série dele lá onde ele mostra artistas de várias partes do Brasil, né? Então foi uma das nossas músicas entrou nessa coletânea do Nelson, entendeu? Então, assim, sempre colaborando com muita gente, sabe, cara? Produzindo artistas também, produzindo álbuns, porque eu tenho um home studio. Então, o que eu faço? Quando eu tô aqui também, eu tô produzindo, ou produzindo meus próprios trabalhos, ou então gravando para outros artistas, entendeu? Às vezes muitos me mandam música para gravar. Uma época eu ia muito em estúdio gravar, né? Depois que eu montei meu estúdio, eu acabei não saindo mais. Montei meu sistema, o cara precisa de uma música, eu gravo a música e envio para ele, né, Marcelo? E assim a gente tem feito, e agora também com cursos online, então tenho vendido cursos. Tem um curso de baixo que está vendido, agora a gente vai começar a divulgar melhor ele, mas que já está pronto e já está tipo, para ser vendido, assim, entendeu? Então, assim, é muita coisa, como você falou, a gente tem 1001 coisas que está fazendo, né, ao mesmo tempo, gravando para outros, produzindo, gravando curso, produzindo as músicas, marcando turnê, vendendo show, então é aquela correria que às vezes as pessoas que dizem que músico trabalha pouco não conhecem o que é a vida do músico, né? Trabalha A gente trabalha bastante, muito, né? né, cara? A gente trabalha muito o tempo todo, né? Não tem final de semana, não tem nada. A gente está sempre nessa correria, nessa busca, né? De levar o trabalho adiante, de produzir alguma coisa nova, de engajar com algum outro projeto. Então, é sempre essa busca aí, né? Então, eu tenho feito muito isso, cara. Mas, tipo assim, foram anos, cara, de 2010 para cá que eu não vi passar. Foram 10, quase 15 anos Sim. aí que parece que passou no estalar de dedos, assim. Mas eu produzi muita coisa, muitos discos. Até pessoal que não conhece, quiser entrar lá no meu Spotify, lá, Gadiego Carraro, ou no YouTube, vai ver que tem muitos álbuns lá, tem muitas coisas, cara. Bem diferentes, assim, né, inclusive, né? Sim. Quantos discos você já gravou? Cara, 6 discos. 6 discos já. Então, Trabalho e daí tem um bem DVD que eu diversificado. gravei, um DVD em Goiânia também, foi gravado no Teatro do SESI, em Goiânia, do meu trabalho também, que depois, não sei se tu já viu os trabalhos aí, mas vou te mandar umas coisas. E esse DVD e CD também com esse outro grupo, cara, e daí gravação para outros artistas, sei lá quantos discos eu já gravei, cara, eu já perdi as contas, entendeu? Uhum. Muita coisa, né? Que a gente já gravou para outros artistas também, né? Mas é isso, sabe? Essa correria e aquela loucura, assim, né, cara? De querer se tornar um músico melhor. Então, assim, no meio de tudo isso, ter o horário sagrado de estudo, que acho que isso é negociável, né? Para o músico que quer chegar a algum lugar a mais, tá assim, eu posso colocar, eu vou colocar, se entrar no meu canal do YouTube, Gadiego Carraro, @Gadiego Carraro, Mônica, vai encontrar muita coisa ali já. Ali já tem bastante coisa desse DVD aí. E depois eu posso mandar pro Marcelo também os links, e se vocês têm contato o Marcelo pode passar para vocês também, né, Marcelo? Posso... Desse Sim, Mônica pessoal. Halley perguntando aí sobre o DVD do Isso. Gadiego. Então, assim, cara, eu acho que hoje uma das coisas que eu estou mais assim focado é em estudar mesmo meu instrumento mais ainda para avançar mais degraus, entende? Eu estava Uhum. vendo ontem um workshop do Joe Patitucci e ele falando que ele é um estudante perpétuo, né? Ele falou assim, cara, eu sou um estudante perpétuo, eu vou estudar pelo resto da minha vida, entendeu? Então eu acho que o músico ele tem que ter essa consciência, né, cara? Que se ele não estudar, tu não tem espaço conquistado, não tem lugar conquistado, entende? E nunca e o músico assim, cara, tá bom o que eu sei, eu não preciso mais, já perdeu, já parou no tempo, entendeu? Então Uhum. acho É, que o ninguém. músico é isso, sabe, cara? É esse desafio constante de se superar, de galgar um degrauzinho a mais, de avançar
avançar um pouquinho a mais, sabe? E quando é aquela história, quando tu chega num nível musical, você sabe que avançar um pouquinho é muito difícil, Uhum. né? Quando está começando, você percebe a tua evolução mais rápida. Agora, quando tu chega num nível musical já profissional na música, esses pequenos avanços, eles levam muito tempo e demandam de muito empenho, muita dedicação, muita disciplina, né? Então é isso, cara. Tentando acordar às 7 da manhã para estudar. Você Essa a estuda minha... quantas horas hoje por dia? Cara, meu objetivo é estudar entre uma média de 3 a 4 horas por dia. E daí depois ter tempo para fazer as outras coisas, que daí é ir gravar, ir produzir, dar uma aula, uh, Uhum. correr atrás de vender show. Por isso que eu te falei que eu tô atrás de um produtor, né? Para Isso que é eu possa vender os importante. meus shows, né? Porque justamente é uma coisa que eu tô fazendo ainda, cara. E não tenho mais tempo para fazer isso, entendeu? Eu preciso encontrar um profissional que vá receber, que seja o métier dele, seja esse, né? Que ele vai ganhar em cima de toda a venda do show, ele vai ganhar a grana dele também, entendeu? Chega um ponto que o cara precisa disso. E eu tô nesse ponto, cara. Tô buscando, assim, adoidado. Já encontrei muita gente, mas muita gente que não entende da parada e que aí não Uhum. adianta, entendeu, cara? Para te trabalhar com música instrumental, para te vender um artista de jazz, tem que conhecer do ambiente, tem que conhecer do estilo, tem que saber como esse ambiente funciona para poder vender, senão tu não vai vender, a pessoa ela vai vender menos que você, entendeu? Então, daí muitas vezes as pessoas elas me falam, me chamam para mim, então daí não adianta, tem uma pessoa que toda vez que tem que vender, o cara vai preferir falar comigo e não com ela. Daí não resolve o meu problema, né? Tem que ser uma pessoa, um profissional que realmente saiba disso, tenha contatos, e porque o material é bom, só precisa de uma pessoa que realmente entenda desse métier para poder levar esse material às pessoas certas, né? Então é aquelas parcerias que tu precisa encontrar quando tu chega num determinado patamar, assim, né? Encontrar cada profissional na sua área, né? É Uhum. aquela velha história, né? Não dá para fazer tudo. Uhum. E você falou que quando você morou na Itália, você tocou com muita gente lá. Com quem que você tocou lá na Itália, assim, por curiosidade? Cara, não, Música, você desses lembra? músicos famosos aí de jazz, esses aí eu não toquei, mas tem muito músico bom na Itália, né, cara? Por exemplo, Sim. tem o Ducci Spaca, que é um grande guitarrista lá que a gente está pretendendo gravar junto agora, que ele é professor do conservatório lá em Fabriano, que é uma cidade do centro-leste da Itália. Tem Stefano Carpentiero, que foi um pianista de Milão, que fez a turnê comigo na Europa. Cara, tem muita gente, meu. Agora, Nicola lembrar... Conte, você conhece? Como? Nicola Conte? Não, não conheço ele, cara. Da onde que ele De, é? ja- de jazz. Mas qual Eu é não a sei exatamente a região? cidade. Não sei, mas ele é italiano. Eu tenho uns 4 discos dele, 4 ou 5 discos. Ele é muito bom. Ah, Depois você pesquisa, procura Nicola Conte. Ele é guitarrista, compositor, arranjador, produtor, muito bom. O tem o disco dele Stefano chamado. Bolani, né? Que esse é o bem conhecido, né? Italiano, pianista, né? Gigante, né? Cara, foi uma coisa que foi muito interessante para mim, assim, de falar dessa tour em 2018 na Itália, foi que eu pude assistir 2 shows fantásticos, né? Um show foi do Pat Metheny no Umbria Jazz, que eu tava próximo a Perugia, né? Onde é a cidade do Umbria Jazz, né? Inclusive encontrei os brasileiros, o Yamandu tava lá tocando também, encontrei a galera daqui lá, né? E depois assisti em Firenze, Florença, né? Assisti o Uhum. Chicoria Acoustic Band, que Ó. aí foi um dos últimos shows do Chicoria, né, cara? Joe Patitucci, Dave Weckl e Chicoria, assim, um lance mágico, assim, velho, entendeu? Então, assim, essas coisas que a música às vezes nos proporciona, né? Essa coisa de Uhum. você estar circulando com a música, além de muitas amizades, cara, tenho gente, amigos e conhecidos no mundo inteiro, né? Então isso é uma coisa que é só a música te dá, né? Essas coisas, né? Brasília, já fiz muitas amizades aí, ó, você e tantos outros aí em Brasília nessa ida. Então acho que a música ela tem esse poder, né, cara,
de conectar as pessoas, né? E assim é em Brasília, Goiânia, Berlim, na Itália, Portugal, França, então, Estados Unidos. Então, isso é uma coisa fantástica que a música proporciona pra gente, né, Marcelo? Legal. E o seu trabalho de professor hoje, como é que tá? Você tá só online? Ou você dá aula presencial também? Como é que tá? Cara, na realidade, assim, eu tô agora na busca por um concurso para a universidade, Uhum. né? Então, uma das coisas que eu tô focando agora é como já tô fiz essa formação aí de graduação, mestrado, doutorado, né, para poder realmente seguir uma carreira acadêmica. Eu publico bastante coisa, assim, de artigos das minhas pesquisas, estou sempre publicando. Tem um livro lançado para quem quiser também que chama Música e Educação, o Contrabaixo e a Bossa, que é uma relação Ó, que eu faço dos processos de ensinar música, né? As metodologias para ensinar música, que vai desde de você ensinar música para as fases, desde da criançada mesmo, e depois como isso vai criando uma relação com o instrumento, né? Então aí, até chegar ao ponto de você também escolher para um instrumento, eu trago o olhar do contrabaixo, uma perspectiva histórica do contrabaixo também, exemplos de como tocar alguns gêneros do contrabaixo. Então, assim, essa foi meu trabalho de graduação, isso aí, entendeu? Quando terminei a uhum. graduação, eu já publiquei esse livro. Agora estou para publicar um livro que é da minha dissertação de mestrado, que esse ano vai sair esse livro, inclusive tem prefácio do Oswaldo Amorim, do meu amigão aí de Brasília. Aí. Já Grande escreveu, Oswaldo. inclusive, e esse livro eu pretendo lançar esse ano. Esse livro aí, que aí vai ser um livro já tratando mais do contrabaixo, mesmo posicionamento do contrabaixo na, na, no repertório da música popular e como também como pensar essas formações musicais com arranjo mais fechado, trazendo um olhar mais de música de câmara também para esses processos, Uhum. que é o que eu pretendo lançar esse ano. Cara, ainda tem a tese de doutorado que eu pretendo lançar também um livro, entendeu? Então tem muita coisa para fazer, só que não dá tempo de fazer tudo, né, cara? Eu É, começo a trabalhar no livro, de repente já tem outra coisa para fazer, e aí e ainda estou terminando uma graduação em História e uma pós em Filosofia e Sociologia. É louco, nossa, cara, né? você é muito dedicado aí, parabéns. É, cara, mas é que eu acho assim, essa questão humanística, velho, é muito importante. Só agrega, entende? Só Uhum. agrega para a gente como ser humano, como artista, como profissional, né? Então eu acho que me cercando dessas questões também aí da filosofia, da história, da sociologia é muito importante para a compreensão, sabe, desses panoramas aí do que Uhum. sociais, culturais, né? Que a gente. Então eu gosto muito dessa área. Então quero dedicar mais tempo para isso também, sabe? Só que, cara, numa vida só é complicado, né? Tem que estar sempre fazendo escolhas todo dia, né? Mas é isso, Marcelo. A gente está nessa luta aí, cara, mas com muita gratidão, cara, porque apesar dos desafios que a gente encontra enquanto músico, enquanto artista, é muito recompensador, cara, o que a gente faz, sabe? A gente sabe que a música, a arte é uma missão, é um sacerdócio, né? Eu encaro dessa maneira, assim, sabe? Como uma missão mesmo. Então a gente vai passando dia após dia, vai enfrentando os desafios e vai seguindo firme, né, cara? Vai seguindo firme. E aí eu volto a dizer que momentos como esses que eu vivi em Brasília aí são um combustível, assim, sabe, para a gente seguir acreditando e seguir fazendo aquilo que a gente acredita, a música que a gente acredita. É isso. É, foi. Uhum. Uma curiosidade, quais são os seus contrabaixos assim que você usa, tanto acústico quanto elétrico? Tem alguma marca aí que você gosta Ah, mais? legal. Legal você falar disso. Cara, na realidade, assim, ó, hoje eu sou endorser de algumas marcas. Eu sou endorser da Mark Bass, que é uma empresa italiana, inclusive, né? Que é os melhor, para mim, os melhor
amplificadores do mundo, né? É os que eu mais gosto, assim. E que eu consegui essa parceria alguns anos atrás. Ainda não usei os baixos deles, mas quero usar os baixos da Mark Bass também. Estou vendo para buscar isso. Eu sou endorser também da Bartolini, que é uma empresa de captadores americana. Que os meus contrabaixos eu uso Bartolini, que é um captador sensacional também. Cara, e recentemente eu fechei de endorser da Strindberg Brasil e da Sonotec. Então, os contrabaixos da Strindberg do Brasil, eu também represento uma marca, essa marca, entendeu? Então, eu estou usando um baixo da Strindberg aqui, que é muito interessante, que logo eu vou estar fazendo um review sobre esse instrumento, que é um instrumento assim, para... Por que eu quis pegar essa marca? Justamente para poder, cara... Porque é uma marca que está fazendo um instrumento legal e por um baixo custo de investimento. Então, para o cara que quer começar a estudar, que quer entrar, que quer ter um instrumento interessante sem investir muito, para quem está começando, é um baita baixo, entendeu? Então, assim, assumi essa empresa, essa marca, e tô representando eles. Mas eu tenho outros instrumentos também. Eu tenho o Lakeland, que é um baixo americano também, né? Que é fantástico, que é o que eu toquei em Brasília, né? Tem um Fender Jazz Bass 62, que é o modelo do Jaco Pastorius, que esse aí é um instrumento que... O Fender é um instrumento assim que para mim é sensacional também. E tem um fretless, que é de uma marca de um luthier de BH, que chama Ademir, que chama Fox, que ele é um instrumento sensacional também, assim, porque ele é um instrumento... Ele é no estilo daqueles dos violões da Gotto. Você já viu falar aqueles violões que eles são maciços, são mais cheinhos, assim, ele tem os... Então, assim, cara, meus instrumentos assim são instrumentos fantásticos. E eu tô com uma empresa americana também, que é a Zon, que é os baixos que o Michael Murray usa. Não sei se você já ouviu falar desse baixista, toca fretless. Qual? Ele estudou Michael? Michael Murray. Então, esse cara, ele me indicou, cara, para essa empresa, os caras estão fazendo um baixo para mim. Então, tem um instrumento que tá para chegar assim que eu conseguir para terminar de pagar o preço de custo deles. Mas é um baixo assim que, cara, um baixo que custa 40 mil reais hoje, se for comprar. Então, assim, é um baixo, só que é um baixo altíssimo nível, assim, sabe? Porque eles estão fazendo 6 cordas para mim. E espero logo terminar de pagar a parte do investimento, do custo para eles finalizar para mim. Aí eu não sei se eu vou ir lá buscar, se eles vão me mandar, mas tem esse baixo para chegar ainda também, sabe? Por enquanto são esses baixos. Eu tava com um acústico, vendi porque eu quero comprar um acústico melhorzinho, contrabaixo acústico melhor, sabe? Tava com um chinês, assim, que eu tinha, assim... Na verdade, ele é um instrumento bom, assim, sabe, cara? Com madeiras legais, mas eu senti a necessidade de um instrumento melhor, sabe? Tô com a necessidade de ter um contrabaixo acústico melhor, assim. Uma tocabilidade melhor. Então agora eu tô nessa busca por encontrar esse instrumento, assim, sabe? Esse contrabaixo acústico. Cara, e é isso, né? Esses são os instrumentos que eu tenho no momento, e tem esse para chegar. Tô com a ideia de gravar um disco novo também logo, né? Tô com um monte de composições novas aí, coisas que eu fiz. Portugal, eu compus muita coisa lá, sabe? Inclusive aquele forró pra dona Stefania que tu colocou ali, aquela música que eu compus lá em Portugal. Ah, que legal. Que a Stefania foi a mulher do rei de Portugal. E ela foi uma mulher muito interessante, a rainha, porque ela construiu um primeiro hospital para tratamento de crianças em Portugal. E eu morei no bairro que levava o nome dela, Dona Estefânia, no bairro onde eu morava lá, que é bem no centro de Lisboa. E aí eu resolvi compor essa música justamente para homenagear aí a cidade, o bairro onde eu morava, essa Dona Estefânia, que foi uma pessoa interessante lá, né, para a realidade do lugar. Compus tem uma outra música que eu compus que chama Lisboa,
que é da cidade, que ainda vou gravar, e tem uma que eu compus para a cidade onde eu vivi na Itália, chama Recanati, na Itália. Então são obras que vão estar nesse próximo álbum que eu vou gravar. E esse álbum já é um álbum mais jazzístico, sabe? Esse é mais jazzístico mesmo, assim. Vai ter alguma coisa, assim, de tempero sul-americano, mas ele vai ser uma pegada mais jazz mesmo, assim, sabe? Mais baixo acústico mesmo, assim, sabe? E que eu pretendo gravar aí nos meses, não sei se esse ano, mas... E tem uma música que eu vou gravar que eu compus para Brasília, que chama Brasiliana aí, ó. Olha A só. Luciana aí, que é a minha esposa que deu o nome, ó. É. Então, assim, até compus lá, cara. Tô terminando de fazer a guia dela. Essa eu quero gravar meio logo, pelo seguinte, que tem um documentarista da TV Senado lá, que não sei se tu conheceu o Deraldo lá, o pessoal lá, mas eles querem fazer um clipe para essa música, entendeu? Então eles vão com imagens de Brasília. Então daqui um tempo talvez vai rolar esse clipe com essa música que eu vou gravar, e aí com as imagens da cidade do Brasília e tal, acho que vai ficar bem, bem legal. Legal. Brasília, por sinal, essa semana é aniversário de Brasília, 63 anos. Olha aí, ó. Dia Então a música 21, sexta-feira. até vou colocar, então, em homenagem aos 63 anos aí, ó, porque 63 é anos na importante, próxima cara. sexta. Legal. Parabéns para Brasília aí. Parabéns para o nosso grande artista aí, criador. E você tem ouvido o que de interessante assim nos últimos tempos? Tem alguma coisa que você gostaria de citar assim, algum artista? A gente sempre pergunta aqui dicas culturais aí, enfim, tem algo que você te chamou a atenção recentemente, de música, Cara, ou de tenho ouvido, outras manifestações, sei lá, livros, filmes, enfim. cara, tenho eu acho assim, os álbuns tenho ouvido alguns artistas que eu considero muito interessantes, assim, sabe, cara? O Avishai Cohen é um dos baixistas, dos músicos, compositores que eu escuto muito, tenho ouvido muito. Uhum. Tenho ouvido muito um guitarrista também que chama Gilad Rexelmer. Não sei se você já ouviu falar desse cara aí. Ele é da onde? Cara, eu acho que ele é europeu, mas hoje ele vive em Nova York, cara. Mas é assim, um som assim que eu tenho curtido muito, assim, sabe, cara? Tenho gostado muito assim da abordagem ah, desse compositor aí. Tem um pianista argentino, não sei se tu conhece, chamado Diego Esquich. Não. Esse cara eu recomendo ouvir, assim, que é naquela praia que tu falou, assim, um jazz com tango, assim, um lance meio Uhum. da pesada, assim, sabe? Uhum. Cara, deixa eu ver o que mais que eu tô ouvindo. Tem muita coisa que eu tô ouvindo aí, cara. Ah, tenho ouvido muita coisa desses álbuns mais antigos de jazz, sabe? Por exemplo, o trio do Bill Evans eu tenho ouvido muito, assim. Eu gosto muito dos trios, das gravações em trio. Qual que é o Principalmente baixista dele que você gosta mais, eu gosto do do Ed Bill Evans? Gomes, eu gosto mais do Ed Gomes. Do que do Scott LaFaro? O pessoal gosta bastante de Scott LaFaro, eu acho do caramba, mas eu Os me dois são identifico mais com muito a bons. forma que o Ed Gomes toca, sabe? Gosto muito de um disco que tem, que é Invitation, se eu não me engano, que é só o Ed Gomes e o Bill Eu tenho o Evans. Esse LP dele, disco, tá aqui atrás. Tem esse LP, tá ali atrás. Talvez esqueci, eu mudei esses dias e eu tava tirando todos os LPs da caixa e tirei esse disco cara, aí. É muito bom. esse Só os disco aí dois. é fantástico pra galera que não ouviu, eu recomendo ouvir esse disco aí, né? Bill Evans, uns pessoal É, fala Bill Evans, whatever. outros Bill Evans, Evans, Evans. mas enfim, e o Ed Gomes Invitation, né? É isso, né? É. O nome do disco que é esse, né? Eu acho que é. Não tem, a minha memória anda meio ruim depois da Covid, mas eu acho que é. É um Cara, disco só dos dois. Eu tenho esse só dos disco. dois. E tipo, Ray Brown eu escuto muito, cara. Muito bom também. Ah, Mingus, cara, ah? Mingus Charles nem tanto, Mingus. cara. Mingus não escuto tanto. Eu acho ele gosto mais do Mingus como compositor do que como Uhum, baixista, sabe? Gosto uhum. dessa dessas cores que ele busca nas composições, assim,
E, cara, tô estudando, deixa eu ver o que mais de álbuns, assim, que eu teria para te dizer, assim. Paul Chambers, escuto bastante. Cara, Pat Metheny é um cara que eu tô sempre ouvindo. As coisas velhas e coisas novas do Pat Metheny. Inclusive tá no meu repertório, né? Toco muito o Pat Metheny, porque realmente é um cara que para mim, assim, tem isso que eu tava falando para você da música, sabe? Que é um cara que toca jazz com a maior complexidade, mas comunica com o público, entende? Então, eu acho que o Pat Metheny é o exemplo mais clássico da música que eu quero fazer, sabe? Que é você Uhum. ter uma qualidade, ter todos os atributos, né, de técnica, qualidade, expressividade, complexidade, mas de uma maneira que comunique com as pessoas, né? E o Pat Metheny ele é um pesquisador, né, de sons, né? Então ele tem músicas com influências do mundo inteiro, né? Então eu acho que Gravou com o isso é uma... David Bowie, né? Tem um sucesso dele, Tem toca em uma rádio até música do hoje. Pat Metheny que é This is uma not influência. America. Exato, e tem uma música influência aqui com a música argentina, sul-americana, que é o Minuano, né? Conhece esse som? Uhum. Então, assim, o Pat Metheny é esse exemplo, né? De mesclar tudo isso, né? De incorporar coisas e tocar para o som, para a música, né? Cara, Milton Nascimento, eu escuto muito Milton Nascimento também, Toninho Horta. Gosto muito de um disco do Dori Caymmi que eu recomendo, que é Brazilian Serenata. O pessoal que não conhece esse álbum do Dori Caymmi é fantástico, assim. E, cara, tem muitos outros, mas que me ocorrem agora são esses aí, Uhum. sabe? Já é bastante coisa, né? Bastante coisa, muito legal. Excelentes dicas. Diego Carraro, eu queria te agradecer imensamente aí por essa live de hoje, fantástica. Eu vi esse seu depoimento aí incrível aí sobre a sua arte, a sua trajetória musical, né, o seu trabalho, eu recomendo que as pessoas ouçam seus discos aí que estão nas plataformas e quando o Diego passar aí pela sua cidade, não deixe de ver o show dele. Inclusive, ele está procurando produtor aí para movimentar mais aí a música dele pelo circuito instrumental, mas é um grande artista que teve hoje aqui dando um depoimento aí, nos dando uma aula aí de música, né? Uma aula aí sobre as suas influências, sobre agora no final deu uma aula de discos clássicos de jazz e várias coisas. Excelente conversa e uma ressalva também, um agradecimento ainda mais especial, porque ele tá doente, né? Tá aí com um resfriado, que ele falou que já está alguns dias debilitado, e mesmo assim, com a maior boa vontade, maior gentileza, teve aqui cedendo uma parte desse tempo dele, que é ocupadíssimo com as mais diversas atividades, conforme ele nos narrou. Muito obrigado, Gadiego. Cara, eu que agradeço, Marcelo. Quero dizer para ti que sempre que você quiser, pode chamar aí que a gente vai bater esse papo. Pô, Cara, com espero te certeza. reencontrar em breve, meu amigo, entendeu? Pra a gente tomar mais um café aí, tomar uma cerveja que seja e trocar uma ideia aí, cara. Vai ser sempre um prazer te encontrar. E a gente vai se encontrar em outros momentos, com certeza. Já é uma parceria, uma amizade que Obrigado. permanece aí, tá bem? Te agradeço pelo convite. Obrigadão, brigadão às pessoas todas que passaram por aí. E a gente fica em contato agora aí, né? Tá certo, obrigado aí a todo mundo que participou da live hoje, Mônica, especialmente, Mônica Halley, blogueira, também tem perfil musical aí, comenta muitas coisas sobre música, muitas postagens, acompanha também. Obrigado aí, Mônica, de Ponte Nova, Minas Gerais. Mais agradecimentos especiais para o nosso convidado mais uma vez, Diego Carraro. Parabéns por esse trabalho incrível e fantástico que você tem. Sucesso e com certeza a gente se vê em breve. E tá, o convite aí está aberto aí para quando você quiser voltar. Um Tá abraço e valeu bem, mesmo. meu irmão. Brigadaço. Até logo. Eu que agradeço Valeu. mais uma vez. Boa noite. Tchau. Boa noite. Melhoras. Valeu. Valeu.